O risco de queda para os idosos tem se tornado uma ameaça para a saúde e para a qualidade de vida. Com o aumento da longevidade, a fisioterapia tem avançado na prevenção, reabilitação e no desenvolvimento de novas tecnologias. Com dispositivos que preveem quedas antes que elas aconteçam, a ciência e a tecnologia estão transformando a vida dos idosos. E querem saber mais? A gente vai mostrar nesse episódio. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. E vamos para mais um episódio do maior podcast educacional de Alagoas. O Fala aí, SESMAC. Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. O espaço onde educação, ciência e conhecimento se encontram. E o episódio de hoje vai falar de saúde, inovação, cuidado com a vida, né, João? Exato, Águida. A cada dia a longevidade da população está ficando cada vez maior e tem a população mais idosa que tem um problema sério, né? Que é a questão das quedas. E falando em longevidade, temos que falar em saúde. E falando de fisioterapia, trouxemos hoje, né, o professor Felipe e um aluno também de fisioterapia, o Rico, para conversarmos sobre isso, tanto no aspecto da prevenção, como também no aspecto dos cuidados, né, de quando esses acidentes ou incidentes acontecem, né? E eu pediria, por gentileza, já agradecendo a presença de vocês, que vocês se apresentassem, por gentileza. Boa tarde. Como você me apresentou, sou o professor Felipe Rebelo. Estou no SESMAC desde 2011, no curso de fisioterapia. E desde lá, nesses anos, uma das disciplinas que eu ministro justamente é a saúde do idoso, fisioterapia e a atuação na saúde do idoso. Essa é a minha área de atuação, a nível de especialização e também mestrado e doutorado. E atuo também clinicamente aí com a parte do envelhecimento, dos distúrbios neurofuncionais. Boa tarde, agradeço o convite desde já. Eu sou o Rico, sou aluno de fisioterapia do 7º período. Inclusive estou pagando a matéria de saúde do idoso agora. Então, Por sinal, vai ser desafiador, vai ser testado nesse episódio. O professor já está fazendo a prova aqui comigo, no meio do episódio. E o professor Felipe foi ingresso nosso, ingresso da instituição. E eu faço parte do grupo de estudos e pesquisa em envelhecimento humano, que é o GEP, que também é orientado pelo professor Felipe. E é isso. E aí eu percebo, viu, João? Quem está falando aqui da físio, mas a físio aliada à tecnologia para esses cuidados. É nesse tema que a gente vai entrar, Só que, assim, a gente percebe hoje que as pesquisas mostram, que no mundo a questão da queda, vamos dizer assim, a queda se tornou um vilão para os idosos. É a quinta causa, no mundo, e no Brasil a terceira. Então, assim, é muito sério realmente essa questão da queda no idoso. E aí vai partir desse ponto aí, tá? Então, por que é tão perigoso, a queda no idoso? Por que é tão frequente também? É muito frequente, realmente é um marcador de fragilidade. É um marcador de institucionalização, aquele idoso que caiu e ficou com alguma sequela, ficou dependente, a família não consegue cuidar mais e leva para uma instituição. E o pior, é um marcador de morte. Então, tem muitas pessoas idosas morrendo após uma queda. E aí ela é frequente e prevalente em detrimento de várias causas. Como o João falou no início, a gente está aumentando a longevidade. A gente nunca envelheceu tanto como hoje. O Brasil já está entre o 5º e 6º país do mundo em número de idosos. Todos os continentes estão envelhecendo. Isso é uma conquista da sociedade moderna, sem sombra de dúvida. Porém, a gente aumentou em longevidade, mas a gente aumentou também os anos a mais vividos com dependência. Qualidade de vida, Exatamente. Que essa é a questão. A gente está vivendo mais, mas com que qualidade, Que esse é o ponto de partida para a gente fazer qualquer discussão, inclusive a nível de saúde pública, E aí a gente envelhece e algumas coisas não funcionam como antes, Fisiologicamente,
Eu estava falando ao Rico hoje que a gente teve aula sobre isso hoje. Deixa ele falar um pouquinho. A gente tem algumas alterações funcionais, né? O corpo da gente não reage como antes. A gente diminui em estatura. A partir dos 40 anos a gente... Isso é verdade mesmo, É verdade. Que eu digo, meu Deus, eu tinha tanta e depois eu vou diminuir mesmo. É verdade. A partir dos 40 anos de idade, a cada 10 anos a gente perde 1 centímetro de estatura, sem contar com alterações posturais, né? A gente perde massa muscular, né? Aos 80 anos a gente já vai ter perdido metade das nossas fibras musculares. A gente fica menos flexível, o corpo fica com menos mobilidade, mas isso tudo é fisiológico, né? Existe uma diferença ali entre o que é normal, o que é fisiológico e o que é patológico. Certo. Mas nem sempre a gente está numa linha em que a gente se cuida, né? Porque a gente precisa se preparar para o envelhecimento. É a poupança, eu falei isso, não foi? Que a gente, como bota poupança no banco, a gente tem que fazer reserva funcional. Então, se eu sei que eu vou perder essas fibras musculares, eu deveria estar hoje treinando força, por exemplo, né? Desde cedo. E aí as pessoas adoecem também, né? E aí ficam mais predispostos. O equilíbrio não é o mesmo. E até a questão de como antes. mobilidade também, né? Exatamente. E assim, a gente toda vez dá uma olhadinha no assunto, né? Andar, né? Andar, o que é uma coisa tão natural que a gente faz automaticamente, mas é um complexo de necessidades que o nosso corpo tem que ter com relação ao equilíbrio, com relação à função motora, né? Não é o que é aparentemente fácil, né? Vocês que são da área da fisioterapia, realmente precisa estar tudo certinho para poder ter essa mobilidade, né? Essa liberdade. A né? manutenção do equilíbrio corporal é uma atividade muito complexa, né? Por mais simples que pareça ser, porque nós jovens não temos dificuldade em relação a isso, mas a todo instante a gente está vencendo a força da gravidade, além de outros vetores que a gente precisa estar alinhado para estar mantendo esse equilíbrio corporal, né? Porque, já falando um pouco mais da parte fisiológica, o equilíbrio ele é mantido por 3 sistemas, basicamente, né? O sistema visual, o sistema vestibular e o sistema somatosensorial. Eu lembrava do vestibular. Eu ia até perguntar, eu lembro do sistema. Isso. O tal do labirinto. Labirinto, todo mundo sempre fala. Mas, então, a questão do sistema visual, à medida que a idade vai passando, né, a gente tem uma diminuição da acuidade visual, perda da sensibilidade ao contraste, além de outras alterações. O sistema musculoesquelético, como o professor Felipe falou, a gente perde muito massa muscular, então a gente já não vai ter a mesma capacidade para reagir a certos estímulos e antecipar alguns, né, relacionados ao equilíbrio antecipatório e equilíbrio reativo. E o sistema somatosensorial também, que é muito importante ser falado, está relacionado à capacidade de a gente adquirir informações que estão no nosso meio, né? Então, desde informações relacionadas ao tipo de solo que a gente está pisando, a gente perde esse tipo de informação, né? A face plantada, a gente ali é um importante receptor estereoceptivo. E, além disso tudo, né, a gente tem que ter uma capacidade no nosso sistema nervoso central de processar essas informações, integrar elas e transmitir a informação para o nosso corpo, né? Para os nossos músculos, para eles agirem corretamente. Ô, professor, e aí? Ele prestou atenção na aula? Prestou. Tô aprovado. Ele fez um compilado de várias aulas. Já dá pra ser que não, tá aprovado. Ele começou a fazer e foi de uma forma tão clara, com exemplos que até eu compreendi, viu? Você deu uma aula de aula. Mas aí, eu puxando um pouquinho, já que a gente tá falando da questão do envelhecer, do idoso e tal, e é engraçado assim, eu já faço um teste aí, depois de 40 mais, a gente já percebe que já não consegue enxergar mais, né? A gente não quer assumir, sabe, Rico, às vezes, assim... É a presbiopia. A gente tira o óculos para apresentar aqui, né, pra pensar João? que a Mas gente para não ler usa. antes. Não, mas é muito sério, assim. E eu fico pensando, que acho que isso é importante lá pro final do episódio, a gente pode dar, ou se vocês também quiserem dar algumas dicas. Por exemplo, na questão da visão, tem muito o que se fazer. Tem de prevenção, ou só o óculos, não sei o quê. Prevenir, não. Assim, porque isso já é natural. Agora, tem que ter o cuidado de, ao identificar que você tem um comprometimento visual, que você não está enxergando bem,
você fazer a visita ao oftalmologista para poder utilizar as lentes corretivas, né? Perfeito. E ter essa frequência anual, porque eu tenho pacientes que a gente está com esse mesmo óculos há 6 anos, né? E aí as coisas mudam, você precisa fazer os ajustes, né? E até porque pode ser um causador da queda, né? Você não está vendo, bater, né? Tropeçar, cair. Agora, deixa eu só corrigir. Prevenção no sentido de evitar, né? Isso vai acontecer fisiologicamente. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter com a saúde visual, né? A exposição ao sol, o uso de lentes adequadas, né? Ficar forçando demais com a exposição solar sem um óculos com a lente adequada, né? Porque o óculos tem um preparo, a lente ela precisa ter um preparo específico para evitar a passagem, né? dos raios solares para o que pode comprometer ali a visão a longo prazo, né? E tem, no caso, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, as questões que são inerentes ao ambiente, né? Isso. E as questões da própria pessoa, né? Da individualidade aí de cada pessoa, né? E a fisioterapia trabalha, né, orientando nesses dois sentidos. Nos dois âmbitos. É um trabalho interdisciplinar, né João? Quando a gente fala em quedas, a queda hoje é uma síndrome geriátrica, já é considerado uma síndrome geriátrica. E está entre os 5 grandes vilões, como você falou, né? 5 síndromes geriátricas. Por quê? Porque tem matado muita pessoa idosa, tem fragilizado, né? E aí no contexto da queda a gente tem o que é que causa queda. Quais são os fatores? A gente chama de fatores intrínsecos, que são esses que são inerentes ao corpo do indivíduo, à fisiologia, à anatomia, ao indivíduo como um todo, e os fatores extrínsecos, que são os fatores externos, ambientais, né? A gente estava conversando antes de iniciar aqui. Piso molhado. O banheiro não adequado. Batentes, um vaso muito baixo. Tapete. Né? O tapete que está solto ali, até você falou, um cachorro que passa, o brinquedo que é deixado no meio da sala, né? Então, são fatores que também contribuem. Porque escada, né? Falta de tarjas, de contraste, porque, como o Rico falou, a gente envelhece, a gente fica com mais dificuldade de discriminação de espaço e de cores. Então, por isso que uma escada preta tem que ter uma tarja amarela, a calçada é pintada, né? Porque, para o idoso que tem essas alterações, ele vai ver ali, ele não vai ver o desnível. Mas, quando a gente sinaliza com uma cor diferente, ele consegue ter esse acesso. Então, no meio da intervenção, trabalho interdisciplinar. A gente pode estar junto ao arquiteto, ao engenheiro, na adaptação do projeto daquele ambiente, seja para substituir ou para adaptar espaços, a gente orientar com o conhecimento que a gente tem da fisiologia do processo de envelhecimento, né? E aí a gente consegue dar um direcionamento e prevenir, talvez, uma queda que pode impactar tanto sobre a qualidade de vida dessas pessoas. Muito bom. Eu fico pensando assim, existe uma idade já que você já tem um cuidado maior quando se pensa em queda em idosos? A partir de qual idade? Qual a maior frequência, né? Porque eu acho que você falou é fisiológico, né? Então, quanto mais o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa. Então, até medicamentos, né? Que João, dá alteração. Bom lembrado, né? Com certeza. Polifarmácia é um problema, né? A medicação. Mas idade, a gente estava falando sobre isso também esses dias. Existem várias idades, sabia disso? Tem a idade biológica, tem a idade cronológica, que é aquela que eu tenho mesmo. Né? Hoje eu tenho 43 anos, nasci em 1982. A soma dos dias. Mas tem aquela que a gente acha que tem, né? Tem a mental, tem a psicológica. Então, assim, eu também. A minha idade psicológica é de 28 anos. Você tem, só que parou, né? Então, assim, a gente reage diferente, né? A gente estava discutindo isso hoje também, né? O meu envelhecimento não vai ser igual ao do Rico, não vai ser igual ao seu, do João, porque a gente tem genéticas diferentes e hábitos de vida distintos. Estilo de vida diferente também. Né? E aí, não sei se vocês já ouviram também, mas o que mais influencia para o nosso processo não é a genética, é o estilo de vida escolhido, né? Porque a gente escolhe. Na maioria das vezes, quando há possibilidade, eu escolho como eu vou me alimentar, se eu vou ser sedentário, se eu vou ser ativo. Então, dizer se tem uma idade que isso vai iniciar varia de um indivíduo para o outro. Mas, no geral, no Brasil e em países em desenvolvimento, quem é a pessoa idosa? Aquela com idade igual ou superior a 60 anos. Certo. Em países desenvolvidos, aumenta 5 anos, aí são 65, porque lá a expectativa de vida é maior. Né? Então, há uma tendência a tentar-se para esses cuidados à medida que a gente vai passando aí dessas faixas etárias. O sedentarismo, então, entraria também, né, nessa questão dos fatores. Certamente. Porque às vezes até a gente vê, né, o pessoal lá do campo, né, até outro dia eu estava vendo uma senhorinha que sobe numa árvore, bem senhorinha mesmo, mas sobe numa árvore. Mas tem todo esse movimento já dela, isso, né? Ela já, do dia a dia dela, né?
A vida urbana ela é muito mais sedentária, né? Porque a gente tem facilidade para tudo. Hoje as casas inteligentes, você entra, manda fazer o café, manda não tem. Você só com o comando de voz. Quer se levantar para nada, depois deita na cama, né? Que é engraçado, que às vezes eu fico tudo. pensando, a gente vai pra academia, né? Os que vão, pega um monte de peso e tal, aí depois quer apertar no botão para a porta abrir, né? Que não pode fazer nada, né? É o contraste. Se possível, estacionava dentro da sala que vai ficar, né? Isso. Mas sobre essa questão de ter uma idade para envelhecer, né? O processo de envelhecimento ele é muito individual. E até por causa disso, se torna difícil uma avaliação do equilíbrio para a população idosa, né? Porque um dos principais fatores que pode estar associado a um risco de queda é uma queda anterior. Então, só depois que a pessoa já caiu, ela tem risco de cair de novo, né? Então, a avaliação desse idoso, dessa população, ela tem que pautar vários pontos fundamentais, que vão além da questão biológica, mas também relacionada a questões psicossociais que esse idoso está imerso, né? Então, uma pessoa idosa, ela tem ali questões emocionais que, a gente pode até falar mais disso, vão estar diretamente relacionados com o risco de queda, com a questão de isolamento social, da mobilidade desse Foi um problema idoso. sério na pandemia, por exemplo, né? Que a gente precisou ficar restrito. Só está tomando esse gancho. Pode continuar. Então, essa avaliação vai perpassar também por esse campo da parte psicossocial. A questão da interação medicamentosa é fundamental, também fazer um alinhamento com o geriatra, né, do fisioterapeuta com o geriatra. Questões fisiológicas, como foram discutidas, é importante serem avaliadas também. Uma avaliação específica, funcional, voltada para o equilíbrio corporal, fazendo correlações entre os diversos sistemas e questões relacionadas também a cognição, isso. E que eu ia falar, questões relacionadas ao próprio ambiente, como a gente estava discutindo. É importante a gente ter essa noção de como o idoso está residindo, porque é na própria residência que é o local que tem né? maior prevalência de acidentes. A gente acha que o idoso cai mais na rua, né? Mas cai mais em casa, né? E como a gente estava conversando antes também, né? O cômodo vilão é o banheiro, né? O banheiro é aquele cômodo... E o horário é à noite. Mais especificamente no período noturno, quando ele acorda, para fazer esse trajeto do quarto até o banheiro, né? E aí... Sonolência, né? O filho ou o neto que deixou um pouquinho molhado o piso, ele vai lá e escorrega. Não iluminação. E aí voltando ao gancho da adaptação ergonômica. Como é simples, né? Porque assim, mas a iluminação é um problema nesse trajeto, né? Por conta da noctura, aquela urgência de urinar que alguns acordam. Mas coisa simples, a gente comentou isso também. A ingesta hídrica, ter cuidado com essa ingesta hídrica um pouco antes, né? Horas antes do horário de sono. E dispositivos como luzes que acendem com movimento, uma lanterna que pode ficar do lado da cabeceira aqui da cama, um abajur que ele possa gerar essa luminosidade necessária para ele fazer esse trajeto. Ou seja, não esperar ter uma queda. Isso. Já começar a preparar o ambiente para evitá-la, né? Então, é a questão isso entra na prevenção totalmente, com certeza, né? E foi o que ele falou, né? Muitos idosos procuram a avaliação, a intervenção depois que caírem. A gente estava falando isso, na prevenção. Que a prevenção é muito mais fácil, seria muito mais econômico, inclusive, para o Estado, né? Para o país e para a própria família. Você fazer atividade física, treinar seus músculos, se prevenir, treinar seu equilíbrio, se alimentar bem, do que você esperar cair, fraturar, precisar hospitalizar, precisar de medicação. É tudo muito mais caro, né? Mas a gente ainda vive nessa cultura de remediar. E a nossa cultura só vai quando está precisando. Né? A gente não pensa. E assim, vocês chamaram um alerta também, que eu acho que é fundamental. Tem a parte fisiológica, claro, mas que a gente o estilo de vida pode mudar tudo, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu vou seguir um caminho de uma atividade, de me exercitar, não ser sedentário, a questão da alimentação, eu estou pensando lá na frente, né? Pensando em todos esses cuidados, porque a gente sabe que já vai perder, né? E aí é um meio que faz com que a gente tenha melhores condições físicas, seria mais ou menos isso? E eu estava vendo até, né, assim, várias postagens nesse sentido nas redes sociais.
a questão da musculatura das pernas, né? Nesse sentido que é muito importante, né? Eu acho que é uma coisa que, né, vou confirmar se isso realmente é uma importância grande com relação à mobilidade, né? Sem sombra de dúvidas, eu poderia até, no geral, todos os músculos, mas a gente poderia até eleger, né, os extensores, né? Glúteo, que é extensor de quadril, o quadríceps, que é esse músculo da coxa, né? O músculo da panturrilha, porque são músculos que nos mantêm em pé, que favorecem, né? A força da gente se levantar de uma cadeira, se levantar do vaso, se levantar da cama. Então, são músculos primordiais, né? Os músculos que a gente chama de antigravitacionais também, como um todo, para serem fortalecidos. Então, o treino de força é essencial, eu costumo dizer isso para todos, né? Para todos porque mesmo, envelhecer, Agatha, João, envelhecer bem, na maioria dos casos, é uma decisão, né? Você tem que tomar. E a gente não pode tomar essa decisão quando tiver com 80 anos. Agora eu quero envelhecer bem. Vai ser benéfico iniciar uma atividade física, mudar hábito? Vai. Mas você tem que decidir muito antes, né? Então, é como você falou, uma poupança, né? É uma poupança, exatamente. Porque eu vi uma frase numa rede social específica, eu passo até para os alunos. Eu sou pai, né? Todo pai responderia que sim para essa pergunta. Você morreria pelos seus filhos? Sim. Mas você viveria por eles? Né? E eu enquanto profissional do movimento, assumo aqui que alguns anos atrás eu estava sedentário. Só que aí, quando eu percebi, meu filho foi, né, ficando mais velho, em algum momento eu comecei a sentir dificuldade de colocar ele no colo, mesmo ele sendo mais grandinho, a gente quer brincar assim, não, vou tomar por ele, eu vou tomar essa decisão. Fui para academia, estou treinando força, pensando lá na frente também. Então, é um projeto de vida que a gente tem que fazer. Né? Essa poupança é um projeto Perfeito. de vida. E eu acho que isso muda muito. Eu também estou seguindo essa linha também, professor. Passei um tempo sem ter essa disciplina, mas hoje eu peguei essa... Eu vi também, nesse sentido aí, até uma frase que me chamou a atenção, disse, se tiver sem tempo para fazer todos os exercícios, faça para as pernas. Eu também vi, que me disseram exatamente isso. Se for para escolher as pernas, escolha as pernas, exercício de perna. E aí, né, o curso de fisioterapia, né, o professor que estuda essa área, o Rico que está estudando também, buscando prevenção, somar a tecnologia a todo o conhecimento da físio. E aí eu queria que vocês falassem. Inovação, né? Inovação. Inovação, isso é muito importante. E aí vocês estão desenvolvendo, queria que vocês falassem um pouquinho do dispositivo, como é que funciona. Eu soube que não tem nome projeto. Ainda. Não tem nome, né? E a gente pode, viu, gente? Depois que eles se apresentarem, fazer uma campanha, coloca nos comentários pra gente ver que nome a gente vai dar esse dispositivo. Queria que vocês apresentassem. Como surgiu, de onde foi, qual foi a necessidade e como é que está. Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. Né? Sempre fui. Eu trabalho com realidade virtual. Inclusive, outra oportunidade a gente veio aqui e falou um pouquinho. Foi na segunda temporada. Foi na segunda temporada. Discutiu muito, a gente usa. E eu acho que a tecnologia, ela soma muito. Né? Não é o principal, nossa mão ali, o exercício realmente é o nosso... Mas aí a gente estava no evento, indo para o evento levar um trabalho. Né? Depois você continua essa história aí. E aí... surgiu a ideia ali de um projeto que ele apresentou lá em Aracaju, no Congresso foi Nacional de Traumato-Ortopedia, né? E aí eu disse, vamos, eu acho que dá certo. Né? E aí já agradecendo ao pessoal da robótica aqui, que nos receberam e sempre muito abertos, são bons, os caras são bons. Eu falei, professor Mozart, estou com essa ideia, será que rola? Ele disse, vamos lá. Né? E aí, vou deixar o Rico apresentar um pouquinho a proposta, mas, assim, é promissora. Né? A gente está bem empolgado. Estamos entrando em fase de teste aqui com os pacientes agora e espero que dê tudo certo. Né? Então, e tem a ver, né? Vocês estavam falando anteriormente, né? Antes a gente estava conversando, com a questão do equilíbrio, né? Mensurar equilíbrio e risco de queda a partir desse dado que esse equipamento gera. Eu vou começar do início, porque quando surgiu a ideia de desenvolver um método avaliativo, a gente nem tinha na mente isso ainda, né? O ideal inicial estava relacionado a uma plataforma de força do Nintendo Wii, que é o Wii Balance Board. Que é um videogame. Isso, é um videogame, é uma plataforma do videogame que ela por si só faz a mensuração do centro de gravidade, né? A mensuração do equilíbrio. E o professor Felipe utilizava nas práticas clínicas, mas não possuía na literatura uma validação científica. Uma validação, eu acho que tem estudos que trazem essa questão de validação concorrente, tá? Os que a gente até buscou depois,
que aponta que ela é uma plataforma que pode ser usada. Isso, que tem uma boa preditibilidade. Mas quando a gente levou esse trabalho para o congresso, a gente não sabia disso. A gente apresentou lá, todo mundo elogiou bastante e eu estava no 3º período do curso, foi meu primeiro trabalho acadêmico apresentado. E aí a gente voltou com a expectativa de fazer uma pesquisa mais voltada para essa plataforma do e-Balance Board. E quando a gente procurou nas bases de dados, os artigos, eles já traziam justamente essa questão da validade dessa plataforma, comparando com plataformas de força que são padrão ouro. Eu acho que é importante salientar que essas plataformas de força que são padrão ouro são 50 mil, 60 mil reais. Certo. Ou seja, inacessíveis, né, para grande maioria. Então, a gente teve a perspectiva de continuar esse trabalho, trazendo parâmetros para a plataforma do e-Balance Board, que era algo que a literatura não trazia. Então, por exemplo, a plataforma vai fornecer um dado numérico de 20% de oscilação, que é um gráfico que ele gera da oscilação do centro de gravidade. Esse valor de 20%, ele quer dizer o quê? Quer dizer que esse indivíduo ele tem um bom equilíbrio corporal, um equilíbrio prejudicado por algumas das questões fisiológicas? Não se sabe. E aí a gente pensou, por que a gente não traz essa perspectiva da plataforma do e-Balance Board fazendo comparação com os testes funcionais? Então, por exemplo, se um idoso ele tem um valor de 20% de oscilação do centro de gravidade e ele fez os testes de equilíbrio, as escalas, e o resultado nas escalas deu que ele tem um bom equilíbrio corporal. Então, 20% quer dizer que ele oscilou pouco, tem um bom equilíbrio corporal. Já se esse mesmo outro idoso fez o teste, ele oscilou 40% do centro de gravidade. E a gente fez as escalas e viu que ele tem uma alteração no equilíbrio. Então, a gente começa a fazer uma correlação. A partir disso, a gente começou a pensar em algo que poderia baratear ainda mais essa intervenção, para deixar a gente independente do Nintendo Wii e do Wii Balance Board. E aí surgiu o sem nome aqui, o nosso dispositivo. Acho que essa campanha vai essa campanha. Vai essa sim. campanha. O nosso dispositivo que tem essa estrutura aqui, vou mostrar Pode apresentar. aqui na câmera. E ele nos torna independente, né, da plataforma do e-Balance Board por possuir, dentro da estrutura dele, um acelerômetro e um giroscópio. Qual que seria a diferença da avaliação feita com o nosso dispositivo para a plataforma do e-Balance Board? O e-Balance Board é uma plataforma de força, como eu disse, que ela tem sensores pressóricos que ficam posicionados nela e percebe a oscilação da descarga de peso. O paciente sobe nela, Certo. aí fica em cima da plataforma e o software vai captar, a gente coloca no teste ele com os pés juntos, e ele vai captar o quanto o corpo dele se mexe. Tá. Né? E ele faz um desenho. Então, você imagina, se eu estou parado e eu me mexo muito, eu vou ter um desenho maior. Mas se eu me mexo muito é porque meu equilíbrio está pior. Então, áreas maiores significam maior risco de queda e pior desequilíbrio. Mas se ele fica mais parado, fica uma áreazinha menor. E no caso do sem nome... E a avaliação é ele andando, a Parado. pessoa andando, ou sempre parado, sempre Esse estático? aqui também. Também, Você vai isso. colocar... Você falou que usa nas costas. Isso, seria a mesma avaliação, só que Certo. sem ele pisar, porque ele é um trambolho maior, né? Uma E plataforma. aqui não precisa, É esse né? valor que o Rico passou. E a gente, será que a gente, sem um sensor pressórico, colocando isso aqui... Foi isso que eu perguntei ao Mozart. Mozart, se tem algum dispositivo que eu posso colar no paciente, colocar, vestir literalmente, que é uma tecnologia vestível, e eu consigo ver o quanto o corpo oscila? Aí ele, acho que dá. Tem. E aí foi desenvolver isso que a gente vai estudar. Então, essa mesma oscilação que a gente pega lá na pressão, a gente vai tentar pegar através desse dispositivo para ver se ele mensura, se eu tenho grandes oscilações ou pequenas oscilações. Pacientes mais desequilibrados vão oscilar mais. A dificuldade, né, que a gente passou alguns meses tentando, foi encontrar uma fórmula matemática para extrair daqui esses dados. Os caras são fera. Levar para um aplicativo, porque a ideia é que a gente faça via aplicativo e o gráfico seja gerado lá e o risco seja mensurado lá. Para transformar isso em um número só, porque eram milhares de números, não sei nem como era sai um monte de dados códigos, lá. né? Códigos de computação. Lá de computação, que realmente eu não entendo. Eu disse, mas eu quero que você transforme isso numa média.
para eu saber se de 0 a 20 é baixo risco, de 20 a 40 é médio risco, acima de 40 é grande risco, e no final... Tem uma escala, né? Tem uma escala, né, de Likert ali, entre uma padronização para que a gente possa classificar esse risco. Isso. E aí vocês ainda não chegaram a testar? Já fizeram alguns testes? Fez um teste. Já fez um teste? E aí? Foi. Então, a nossa fase de piloto ali, né? A gente convidou 2 idosas para fazer a avaliação e a gente conseguiu fazer a primeira avaliação. Na segunda, o dispositivo descarregou. E aí a bateria... Aí já é um ponto a pensar, né? Isso foi antes, isso foi antes do recesso. Ah, tá. E aí a gente já falou com o pessoal da robótica, já compramos baterias mais potentes e o dispositivo agora está pronto para uma avaliação em massa, que é o nosso grande objetivo, né? E que vocês acreditam, né? Diante do que você já tem, vão testar mais, lógico, porque precisa de ter um número maior para ter uma comprovação. Isso. Que vai ser muito mais acessível, óbvio, do que os que estão no mercado. Que esse é o ponto crucial, é o custo, né? Porque é uma tecnologia que vai ser muito mais barata do que 40, 50 mil reais, mas infinito, então 40 tá aí vezes também mais a função social, né, que vocês estão desenvolvendo, né? Dá acesso a uma tecnologia que o que a gente quer no estudo, que isso é um estudo, é uma pesquisa, é comparar ela com o que já existe, não de padrão ouro, que a gente não tem a plataforma de força, mas com testes que são utilizados no dia a dia. Aí depois vai pegar um teste matemático, estatístico, e cruzar lá no computador para saber, ó, ele deu concordância ou não deu. Se deu concordância, então esse dispositivo ele está dando um resultado similar às escalas. Então ele pode ser utilizado. Aí a gente vai para a fase de patente. Isso. E com o resultado que vocês têm aqui, vocês conseguem ter, vamos dizer assim, com a melhor definição, né? Onde exatamente vocês vão atuar na prevenção daquele idoso, né? Onde é que precisa ser... Aí, no caso, vai entrar trabalho de... Aí vai identificar se é a questão... No foco do equilíbrio, por exemplo, tem que trabalhar mais alguma atividade da fisioterapia? Como é que funciona isso? Queria entender mais. Então, a importância desse dispositivo é porque ele vai fornecer um dado objetivo para a gente, né? As escalas e testes funcionais, eles são ótimos, têm uma boa predibilidade relacionada ao risco de queda em idosos, porém elas têm a limitação de serem subjetivas e serem avaliador dependente, ou seja, o Felipe vai aplicar em um idoso, pode ser que não dê o mesmo resultado que eu, porque eu não tenho a experiência clínica que ele tem, entendeu? Então, tá aí a importância desse dispositivo. Não queremos substituir os testes de escalas funcionais, porque... É algo a mais. Né? Isso, é algo complementar. Porque a informação subjetiva é importante. Por exemplo, quando a gente faz a avaliação através desse dispositivo, a gente faz junto do teste de integração sensorial, né? Do CAT-SIB. E nesse teste a gente avalia o sistema vestibular, sistema proprioceptivo, sistema visual em conjunto. E esse dispositivo vai nos fornecer um dado numérico da oscilação do centro de gravidade. Mas é importante, durante a observação do teste, eu ver para onde o paciente oscilou mais, porque isso já pode me dizer alguma informação valiosa, entendeu? E o momento, né? Porque a sua pergunta se define, né, a intervenção. Isso. O teste ele é feito em 4 etapas. O paciente no solo com os olhos abertos, depois no solo com os olhos fechados, depois no espuma de média densidade com os olhos abertos e a quarta com os olhos fechados. O que é que a gente está fazendo? Tem esses 3 sistemas que o Rico falou, a visão, o sistema vestibular que está lá na orelha interna, que é o labirinto, né, que é responsável aí pelas queixas de tonturas, disfunções vestibulares, e o sistema, a parte muscular, né, proprioceptiva, que está lá no músculo, articulação. Então, quando eu coloco ele com os olhos fechados, eu estou tirando a visão para ver se os outros 2 dão conta. Sim. Então, sempre que eu coloco ele em cima de uma espuma e peço para ele fechar os olhos, o sistema vestibular tem que dar conta de manter o equilíbrio. Se ele oscila mais, se ele desequilibra mais, eu já tenho uma possível resposta de que a minha intervenção vai ser direcionada a esse sistema vestibular. Porque em pessoas saudáveis que não têm alteração de equilíbrio, por mais que a gente, quando fecha os olhos, oscile um pouquinho, a gente não pode cair. Você estava falando aí. Eu vi que você estava tentando fechar os olhos. Eu faço yoga. E tem momentos que ela pede... eu estou em alguma atividade de equilíbrio e ela faz, tente fechar o olho para ver... E eu não consigo. Porque você... eu fiquei, meu Deus, então eu já tenho predisposição. Então, será? Ou não tem nada a ver? Eu pensei, a gente ser perguntado, não, agora eu tenho que avisar que as pessoas... não, que as pessoas não podem beber, né? Antes de fazer o teste, senão complica tudo. Já fui fazendo minha análise disso, que quando você... Engraçado, quando eu abro o olho,
Mas você tem sintomas de tontura, Não. sintomas vestibulares? Engraçado. Pode fazer uma avaliação. É. Pode ser uma... Não é idosa, mas a gente vai fazer Ou pode ser a própria postura desafiadora do Pode yoga, ser né? também, exatamente. Mas quando fecha, realmente, eu não consigo Mas ter... é só no yoga? Só no yoga, Ah, tá. no yoga. Acho que é mais a postura mesmo. eu acho que é a Sim. postura mesmo. E desafiadora mesmo. E idosos com labirintite, assim, né? Isso daí realmente tem que ter um cuidado reforçado, né? Porque no momento pode ser que ele não esteja, não sei se o termo é esse, em crise, né? Alguma coisa, né? Mas detectar a labirintite é muito importante, né? Acredito Esse é um tema legal também, viu? Uma discussão de tontura, vertigem. A gente, inclusive, é um marco, vou abrir um parênteses aqui, para o nosso curso, a gente está ofertando pela primeira vez uma disciplina chamada Fisioterapia Vestibular, que é justamente uma fisioterapia especializada nas disfunções do aparelho vestibular. Esse semestre, inclusive, iniciou comigo lá. O aparelho vestibular? É o sistema vestibular. Isso. É o labirinto. Eu não é tenho vestibular, ideia, né? é. Mas para vocês que estão ouvindo aí... É um negocinho bem bonito, que eu acho ele bonito, de 5 milímetros, que fica dentro da orelha interna. Martelinho, né? Não, aí o martelo é um ossinho que está perto dele. Ah, tá. Tem 3 ossinhos pequenos, mas eles são 3 canais aqui e 2 saquinhos que ficam próximos. E ele é um sensor. A gente tem um no ouvido interno, direito e esquerdo. E ele capta o movimento da nossa cabeça em relação ao corpo, manda uma informação para o sistema nervoso central, que vai contrair os músculos dos nossos olhos e da postura para estabilizar o movimento e a imagem. Por isso que quando eu ando, eu não vejo as coisas se mexendo. Né? Agora, se eu for gravar o celular e sair projetar aqui, a gente vai ver a imagem trêmula, porque o celular não tem sistema vestibular. E ele estabiliza justamente aqui. Quando eu viro o rosto para a esquerda, o olho vai para a direita e vice-versa. Para a gente poder se manter equilibrado. Ele faz isso na postura também. E tem pessoas que têm mais habilidades, né? Sim. Com relação a isso, né? Sim. Ou alguma coisa assim que eu vi, o piloto daqueles jatos, né? Que faz aquelas acrobacias, né? Com certeza. Eles têm uma habilidade acima da média para poder, nessa função específica. E eles passam, João, por um sistema avaliativo pesado. Porque já pensou a gente pegar um voo, um paciente, piloto com tontura, com vertigem. Então, eles são muito... É uma avaliação minuciosa do sistema vestibular, das disfunções, para saber se ele pode ou não pilotar. Né? Então, sem sombra de dúvida. Agora, em relação aos idosos, realmente, o próprio processo de envelhecimento já causa uma degeneração aí nessas células que vão predispor esse indivíduo a ter mais esses sintomas. A labirintite, sim, o termo, ele é até raro. É porque no comum, né, no popular, convencionou-se chamar todas as disfunções vestibulares de uma inflamação no labirinto. Mas ela é até rara. Tá. O que mais chega para a gente são as hipofunções, as vertigens posturais, Sim, né? sim. Paciente que quando vira um determinado local da cabeça, quando abaixa, ele tem aquela sensação de rodar. E aí é tema para um outro podcast. Outro podcast, né? E a gente tá chegando já, finalizando aqui o episódio. Nós temos ainda tempo para mais alguma pergunta. E a minha curiosidade vamos lá, essa idosa que você conseguiram analisar, qual foi o diagnóstico, vamos dizer assim, que o dispositivo conseguiu trazer dela para vocês? Vocês lembram? Sim. Inclusive vai ser o tema da apresentação do congresso que a gente vai Tá viajar amanhã. Né? Que legal. Isso, vai apresentar o trabalho Tá sobre o concorrendo a dispositivo. premiação. Aí vai ser em nome ainda, Mas não. daqui pra lá a gente Ele vai apresentar sábado. Se daqui para na sábado... quinta-feira sai o Consegue episódio. conseguir resolver isso. Então, mas na avaliação dela, a gente viu que nos testes funcionais ela tinha um bom controle do equilíbrio. Né? As escalas mostraram que tanto equilíbrio dinâmico quanto equilíbrio estático, as nuances relacionadas à manutenção do equilíbrio foram boas. E no teste com o dispositivo concomitante ao teste da plataforma, que a gente faz junto, né? Ela variou de maneira similar. Na condição 1, na condição 2, na condição 3, ela teve uma correspondência muito boa com a plataforma do eBalance Board. Na condição 4, ela teve um pouco de alteração ali entre os dados, mas a gente só vai ter alguma noção quando a gente fizer um teste em massa. Então, é muito novo para a gente ter alguma conclusão. Entendi. Vamos dizer que é uma primeira impressão relativamente animadora. Que já dá um norte, Tá assim, coerente, né? né? Tá. Tá, assim, tá Exato. coerente. Tava até conversando com ele antes, foi coerente. Mas a gente vai precisar de pelo menos 100 avaliações Sim. para poder dizer assim, ó... Vamos, É válido, né? válido. Vai pro Espero mercado, que seja. né? Eu tô confiante que vai. Estamos muito confiantes também. Porque assim, eu fico pensando, como a gente já viu, a gente tá envelhecendo, a população tá envelhecendo.
precisa desses cuidados, né? A gente percebeu que a prevenção é o melhor caminho, né? E tem um dispositivo que vai ajudar, né, João? Nesse dispositivo, com certeza. né? Vai ajudar os profissionais a ter um pessoas. direcionamento melhor, porque através dele, que vocês vão ter a orientação melhor de tudo que vai ser conduzido a partir dali, né? Então, se ela precisa de medicamento, vai ser orientada em um geriatra, eu acho, tal. Se precisa reforçar alguma atividade física, não sei, né? Acho que vai ser por aí que vocês conseguem fazer análise dela e vai dar as orientações, seria isso, vai ser uma complementação, né? A avaliação, ela é, como o Rico falou, ela é bem funcional, ela é bem ampla e vai por todas as vertentes, inclusive cognitiva, né? Tem pessoas que caem, tem tudo bom, mas a cognição está alterada. Eu recebi um paciente, mas cai porque está desatento, né? E a gente avalia isso também, inclusive isso aqui pode ser colocado à prova. Você me deu uma ideia aqui. Um insight. Porque eu posso fazer esse teste quando a gente faz num consultório, pedindo para ele subtrair a partir de 100, 7 para trás. 100 menos 7, 93 menos 7. E aí, quando o paciente faz isso, tá tudo bem, mas quando vai subtrair, que ele precisa dividir a atenção entre duas tarefas, ele desequilibra. A área pode aumentar. Então, isso mostra a influência da cognição, da atenção sobre o equilíbrio. Né? Que aí isso aí poderia ser um direcionamento. Precisa de direcionamento cognitivo. Eu acho que vocês vão perceber também no caso aí do homem e da mulher, porque a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas o homem não, né? Não é verdade? É verdade mesmo. É verdade. Isso aí é comprovado, João. Eu costumo dar uma piada que eu digo, mulher segura o celular aqui no ombro, mexe uma panela e segura o menino. Se você botar como fazer, ele bota o menino na panela, derruba o celular. E ainda tá prestando atenção no que você tá dizendo, né? Mas é isso mesmo. Então, João tem mais uma pergunta. Não, assim, uma pergunta pro Rico, né? Você como aluno, como é que você vê assim a instituição, né, dando essa oportunidade, estimulando a você a se aperfeiçoar, a fazer esse tipo de pesquisas, né? Professores como o Felipe, aqui, né? Não é isso? O que é que você esperava? Como é que foi isso para você como aluno aí, falando como aluno? Eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente olha lá para frente e fala, meu Deus, eu vou ter que fazer um trabalho científico, eu vou ter que fazer um TCC, como é que é isso, né? Porque realmente é algo que está muito longe da visão de quem não está num ambiente acadêmico, que era a minha realidade. E aí, à medida que eu entrei no curso, que eu fui gostando, criando interesse em fazer parte de projeto de extensão, como é o GEP, que eu faço parte hoje, ao ter o contato com o GEP, e o professor Felipe sempre foi muito da vertente da prática baseada em evidência, foi quando eu comecei a atentar para ciência, para a importância dela para a comunidade em geral. Então, ao integrar o GEP e fazer parte das práticas comunitárias com os idosos, né, a gente sempre trabalhou baseado em evidência, em ciência. Então, eu sempre fui muito empolgado com essa questão de trazer a perspectiva científica para dentro das nossas práticas complementares, lá nos lares que a gente atende, no próprio ambulatório lá do SESMAC, com o professor que eu estou agora. E aí, à medida que eu fui entrando nesse âmbito da ciência, foi que eu fui me apaixonando mais, né? Então, fazer essa pesquisa, creio que abriu muito a minha mente e me motivou muito mais a continuar nesse âmbito de fazer ciência, fazer evidências, né? E fazer história, porque vocês vão fazer história, concorda? Não é verdade? Isso aqui é super importante, inovador, que trabalho lindíssimo. E assim, Rico, eu tô cortando porque a gente tá chegando ao final mesmo. Tudo bem. E eu vou deixar a sua fala para mais um próximo episódio. Quando estiver testado, comprovado, com nome, e que a gente já pode dizer assim, gente, está aqui acessível, né? Vai ser acessível para os profissionais, acessível até para quem tá em casa, para ajudar e tudo mais, porque eu acho que não sei como é que funciona, né? É imensa. Exatamente, nisso, é imensa. Né? Baratear os custos para dar acesso. E você saber que fez parte disso, professor Rico. Então, assim, era parabéns, de verdade. Fazer ao professor. Mas, infelizmente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, mas vocês vão retornar. Só pela cara dele olhando. Ele fica ali olhando, meu Deus do céu. Já diz tudo, né? Eu acho que é uma das, vamos dizer assim, dos privilégios de ser professor, né? E na área eu roubei, né? Porque rapidamente ele entrou querendo a desportiva e já decidiu que vai fazer residência de geronto. Então você é bom, professor, já tem essa persuasão. Gente, a gente sempre encerra
o episódio com um brinde, certo? E queria só finalizar, parabenizar mesmo, que trabalho lindo. E com como certeza. a ciência, como a educação realmente faz a diferença para a sociedade. Parabéns, assim, ó, sem... E mais um momento desse, né? A gente vê o professor e o interagindo aluno, com o aluno. perfeito, eu fico feliz. Parabéns, de verdade. Obrigado. Muito Vamos lá. nos emociona. Mais um episódio do Falar em Sesmac. Fala aí.